Gente, no vídeo de ontem eu perguntei: Trump traiu Bolsonaro? Será que Trump vendeu a causa ao tirar Alexandre de Moraes da Lei Magnitsky sem libertar Jair? Ou será que Trump foi enganado por Lula numa negociação desonesta? Eu analisei os dois lados, mostrei os argumentos de cada versão e deixei a pergunta em aberto. Mas acabou de sair uma informação que muda completamente essa análise. Uma informação que inverte totalmente quem é o vilão dessa história. Uma informação que mostra que eu estava fazendo a pergunta errada. A pergunta não é se Trump traiu ou se Trump foi enganado. A pergunta verdadeira é: até onde Lula está disposto a ir para proteger Alexandre de Moraes? E a resposta é absolutamente aterradora. Lula está disposto a vender o Brasil. Está disposto a entregar a soberania nacional. Está disposto a rifar recursos estratégicos, está disposto a romper com aliados históricos, está disposto a transformar o Brasil em colônia econômica dos Estados Unidos. Tudo para salvar um ministro do STF. Trump não traiu. Trump não foi enganado. Trump fez exatamente o que qualquer negociador competente e implacável faria. Esmagou o adversário. Colocou um preço altíssimo para tirar Moraes da Magnitsky. E Lula, desesperado, aceitou pagar qualquer preço. Aceitou entregar tudo. Acabou de vazar o acordo completo. A lista de concessões que o Brasil fez para os Estados Unidos em troca de tirar Moraes da lista de sancionados. E quando você ver essa lista, quando você entender a dimensão do que Lula entregou, você vai ficar em choque. Você vai perceber que estamos diante da maior traição à soberania nacional da história recente do Brasil. Então vamos direto aos fatos. Vamos à lista completa de concessões que Lula fez e vamos entender por que isso é traição ao Brasil. Concessão número 1. Terras raras brasileiras serão exploradas por empresas norte-americanas. Isso mesmo que você ouviu. O Brasil formalmente autorizou, que empresas dos Estados Unidos tenham acesso privilegiado às nossas reservas de terras raras. Esses minérios estratégicos raríssimos, que são essenciais para a indústria de defesa, para a fabricação de chips de computador, para baterias de carros elétricos, para toda a tecnologia de ponta moderna. E por que isso é grave? Por que isso é estratégico? Porque atualmente a China domina 90% da produção mundial de terras raras. A China usa esse domínio como arma geopolítica. Ameaça cortar fornecimento quando quer pressionar outros países. E os Estados Unidos estão desesperados para quebrar essa dependência. Precisam urgentemente de fontes alternativas. E o Brasil tem algumas das maiores reservas de terras raras do planeta. Reservas que sempre foram protegidas por questões de soberania nacional. Porque quem controla terras raras, controla tecnologia de ponta, controla defesa, controla o futuro. E Lula simplesmente entregou. Abriu as portas, disse: podem vir empresas americanas, podem explorar nossos minérios estratégicos, podem levar para os Estados Unidos, podem usar na indústria de defesa americana. Podem fazer o que quiserem. E o que o Brasil ganha com isso? Ganha empregos? Ganha tecnologia? Ganha transferência de conhecimento? Ganha royalties generosos? Não. O Brasil não ganhou absolutamente nada em troca. Lula simplesmente deu de presente. Rifou um dos recursos naturais mais estratégicos do país. E por quê? Para tirar Alexandre de Moraes da Lei Magnitsky. Para proteger um ministro do STF que está envolvido em escândalo de 129 milhões de reais, para salvar um aliado político. Concessão número 2. Cancelamento total de impostos sobre Big Techs americanas operando no Brasil. Lula estava tentando há meses criar uma taxação sobre empresas de tecnologia estrangeiras. Queria que Meta, Google, Amazon, Apple, Microsoft pagassem impostos sobre operações no Brasil. Queria arrecadar bilhões. E agora? Cancelou tudo. Desistiu completamente. As Big Techs americanas vão operar no Brasil sem pagar praticamente nada de imposto. Vão ter acesso ao mercado brasileiro de 215 milhões de consumidores. Vão faturar bilhões.
e não vão contribuir proporcionalmente para os cofres públicos brasileiros. Isso significa menos dinheiro para a educação, menos dinheiro para a saúde, menos dinheiro para a infraestrutura. O Brasil perde bilhões em arrecadação potencial. As empresas americanas ganham bilhões em lucros livres de impostos, e Lula aceitou isso tranquilamente. Por quê? Para tirar Moraes da Magnitsky, para proteger um ministro, para salvar um aliado. Concessão número 3. Fim da censura nas redes sociais. Essa é curiosa, porque para nós brasileiros amantes da liberdade isso é positivo. Mas para Lula e para Moraes, isso é derrota total. Significa que Moraes não poderá mais bloquear redes sociais, não poderá mais censurar opositores, não poderá mais mandar derrubar perfis, apagar posts, multar empresas. A internet brasileira vai ser livre de verdade. As pessoas vão poder criticar governo, criticar judiciário, criticar quem quiserem sem medo de perseguição. E isso é exatamente o oposto do que Lula e Moraes vinham construindo nos últimos anos. Mas Lula aceitou. Concordou em acabar com a censura, concordou em perder essa ferramenta de controle, tudo para tirar Moraes da Magnitsky. Concessão número 4. Rompimento com a China no setor de satélites. Essa é gigantesca em termos geopolíticos. O Brasil tinha parceria estratégica com a China para desenvolvimento de satélites, compartilhamento de tecnologia espacial, cooperação em comunicações. Era uma das áreas onde Brasil e China trabalhavam junto há décadas. E Lula encerrou, cancelou completamente. Rompeu com Pequim nessa área estratégica. E quem assume o lugar da China? Starlink, a empresa de Elon Musk, empresa americana, que agora vai ter acesso privilegiado ao mercado de satélites brasileiro. Isso é virada geopolítica de 180 graus. Brasil sempre manteve relação equilibrada entre Estados Unidos e China, sempre jogou dos dois lados, sempre preservou autonomia. E agora, Lula escolheu o lado americano, expulsou a China de uma área estratégica. E a China não vai esquecer isso, não vai perdoar. A retaliação virá, talvez em comércio, talvez em investimentos, talvez em outras parcerias. Pequim vai cobrar caro por essa traição. E Lula fez isso por quê? Para tirar Moraes da Magnitsky, para proteger um ministro, para salvar um aliado. Concessão número 5. Cooperação fortalecida no combate ao crime organizado. O Brasil se comprometeu a compartilhar inteligência com os Estados Unidos de forma muito mais ampla, permitir operações conjuntas, dar acesso a informações sensíveis. Isso em si não é necessariamente ruim. Combater crime organizado é objetivo legítimo, mas a questão é a forma, é o nível de acesso que foi concedido, é a perda de controle sobre operações em solo brasileiro, é a soberania que foi cedida em nome de cooperação. Então vamos resumir o que Lula entregou. Terras raras para exploração americana, bilhões em impostos cancelados para Big Techs, fim da censura que ele e Moraes tanto amavam, rompimento com China em área estratégica, cooperação ampliada que cede soberania. E o que Lula recebeu em troca? Alexandre de Moraes fora da lei Magnitsky, Viviane Barci, esposa dele, fora da lista, Instituto Lex, vinculado ao casal, livre de sanções. Só isso. Não conseguiu Bolsonaro livre, não conseguiu anistia, não conseguiu eleições sem fiscalização, não conseguiu nada do que seria realmente importante para o projeto de poder da esquerda. Conseguiu apenas proteger Moraes. É a negociação mais desigual da história. É proporção absurda. 5 concessões estratégicas gigantescas em troca de uma coisa só: Moraes livre de sanção. E isso levanta a pergunta óbvia: por que Lula aceitaria acordo tão ruim? Por que entregaria tanto do Brasil em troca de tão pouco? E a resposta tem que ser: porque Moraes é absolutamente essencial para a sobrevivência política de Lula. Moraes não é só um aliado. Moraes é o pilar central de sustentação do governo. É Moraes quem censura opositores. É Moraes quem bloqueia investigações. É Moraes quem persegue adversários.
É Moraes quem mantém jornalistas calados. É Moraes quem impede que certos escândalos venham à tona. Se Moraes